Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre constelações familiares e espiritismo. A gente está aqui com a Edneia, ela é facilitadora de constelações familiares e especialista em psicogenealogia sistêmica. Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje para podermos discorrer sobre as interpretações que são dadas para constelações familiares e espiritismo e fazermos assim um paralelo das duas situações, né, para que as pessoas possam compreender isso melhor. Eu também trabalho com psicogenealogia, que é um trabalho interessantíssimo, onde nós buscamos as informações na árvore genealógica de cada um, dos seus antepassados, o que eles viveram, como foi a situação que eles viveram, porque eu costumo dizer, sabe, que a gente tem uma ideia muito errada do que aconteceu com os que vieram antes. E eu costumo dizer que metade do que nós sabemos não é verdade. E a outra metade, há controvérsias. Porque não é passado para os descendentes a real fonte de dor que os antepassados viveram. Porque qual avó, qual avô vai querer trazer dor e sofrimento para uma criança? Ninguém. Então, assim, né, muda um pouquinho a história, passa um pano, passa um docinho, né, para mudar um pouco a coisa, e aí a história vai mudando de contexto e não é por aí. A psicogenealogia, ela trabalha com a dor que eles viveram. Como foi que isso aconteceu? Por que hoje nós temos tantas pessoas com problemas emocionais, tantos depressivos, tantas pessoas precisando de ajuda sem coragem de procurar, sabe? Por um profissional de qualquer tipo de terapia, né? Por conta disso, porque o sofrimento lá atrás foi muito grande e as pessoas nem sabem, na verdade, o que aconteceu. Em muitas famílias é vergonhoso contar que a pessoa faz terapia, que a pessoa buscou ajuda. Então ainda existe muito tabu a respeito disso e é bem por aí, sabe? A gente trabalha nesta linha até encontrar a fonte da dor que este cliente nos traz. Então, aí a nossa primeira pergunta é relacionada a isso. Quando a gente fala de constelação familiar e de espiritismo, os dois falam sobre a cura das relações, né? E como você enxerga a origem dessas relações e dessas causas, fazendo esse paralelo do que fala o espiritismo e do que diz a constelação familiar? Muito bem. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou espírita, né? Praticante. Espírita praticante não existe, é brincadeira, mas eu gosto muito do espiritismo, é uma filosofia que eu levo para a minha vida, sabe? E é assim, quando é que o ser, quando eu falo ser espiritual, quando é que a pessoa vai no centro espírita? Quando ela tem algum problema, quando ela está passando por alguma dificuldade, seja ela emocional, relacional, financeira, né? Aí a pessoa procura um centro espírita, porque normalmente ela vem com a conversa que ela está com o obsessor. Ela está acompanhada, alguém fez alguma coisa para ela, não é? A gente sabe que é assim. São pouquíssimas pessoas que chegam num centro espírita e falam assim: oi, gente, eu vim aqui porque eu quero aprender, eu quero saber, eu quero me melhorar, não é? E aí, este é a pessoa que será assistida por esta casa, traz a questão que está incomodando.
E como é que a casa trabalha com esta pessoa? Com palestras, com passes, tem vários tipos de trabalho dentro de cada casa espírita, e tem também os cursos, os livros, que são muitos, eles são oferecidos para que a pessoa tome conhecimento, né, da doutrina, e a explicação que traz, no fundo, uma explicação do que aquela pessoa está vivendo. Muito bem. O cliente, quando ele chega para uma constelação, você veja que muda de configuração a coisa. Ele não é um assistido, porque constelação familiar é trabalho, não é como no centro espírita. Então, o cliente, ele nos traz a informação da questão que está incomodando a vida dele, que pode ser todo tipo de questão. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento com os familiares, pode ser uma questão de emprego. Sabe aquelas pessoas que são qualificadas, mas que nunca conseguem parar no emprego ou que não encontram um emprego à altura do que estudaram? Isso é o dia a dia, não é? Todo mundo conhece. E tem também aquele que tem o emprego e tudo e ganha bem, mas o dinheiro não fica. Ele nunca consegue ter dinheiro para pagar as contas dele. E tem aquele que só se envolve com pessoas complicadas. Sabe, se apaixona por uma pessoa muito complicada e nunca dá certo, está sempre sofrendo. Pelas algumas doenças também, né, depressão, não só doenças da mente, mas doenças físicas mesmo. E aí, o que a gente fala para esse cliente? Quem mais no seu sistema familiar tem essa questão? Aí ele vai, às vezes ele fala, meu pai, minha mãe, ou meu tio, ou então a pessoa fala assim, eu não sei de ninguém, só eu, né? Então, o que a gente faz? A gente começa o trabalho, seja ele com pessoas, sendo representantes, ou com os bonecos, que eu gostaria de citar que eu trabalho com os bonequinhos, com a técnica da mestra Vera Bassoi, que é uma pessoa muito querida, muito inteligente, que desenvolveu esse trabalho, e é um trabalho incrível, onde os bonequinhos se movem no campo com a energia do seu dedo, eles se movem, e eles nos mostram, através de muito estudo, quais são os movimentos que eles estão fazendo para que a gente entenda. Então, aí o que acontece? Nós vamos chegar na raiz da dor que aquele cliente trouxe. E cabe a este cliente, a esta pessoa que foi buscar ajuda, se harmonizar com o que está lá atrás. Como eu falei com você antes da gente começar a gravar, a constelação a gente trabalha sempre de trás para frente, né? Então, eu sempre pergunto para a pessoa que eu vou trabalhar, você está disposta a olhar para essa questão sem julgamento, olhar de verdade como foi que aconteceu e não com esse pré-conceito de que não foi assim, ou sabe, foi diferente, porque as histórias que nós recebemos de família, elas são sempre controversas. Então, você está disposta a olhar para isso exatamente como foi? Porque, sabe, gente, a nossa família, a minha e a de vocês todos, ela não é uma família perfeita. Mas o nosso ego é muito inflamado, né? E assim, imagina que na minha família tem isso. Claro que não. Na família do meu marido tem um monte, sabe? Mas na minha não. Na minha são todos maravilhosos. E nem de longe é assim. A gente sabe que não é, né? Então,
vamos trabalhar sem preconceito, sem crença nenhuma, vamos olhar para isso. Qual é a finalidade da constelação? Harmonizar a situação dolorosa daquele seu ancestral, para que aquilo venha sucessivamente resolvendo até chegar em você. E o mais importante, gente, é liberar os seus descendentes da mesma dor. Isso que é muito importante. Nós que temos filhos, quando nós constelamos, nós liberamos os nossos filhos dessa dor. Sabe, eles não precisam mais ficar vinculados por um amor cego a tudo isso que aconteceu. E no Espiritismo, como eu dizia no princípio, a pessoa vai no centro, ela é devidamente tratada, não é assim? E ela tem a opção de continuar o estudo, continuar a reforma íntima, deixar de julgar, ter bons pensamentos, é muita coisa. Então, a grande maioria saiu da porta do centro, já começa a julgar, não é? Não é isso que nós temos? Então, eu vejo que esta é a, sabe, o que eu posso dizer de paralelo das duas situações. Uhum. E você comentou da questão dos laços, né? No Espiritismo a gente sabe que a gente fala sobre reencarnação, laços familiares que vêm de encarnações anteriores. Uhum. Então, assim, a constelação familiar, ela também acredita nesses laços e nesses nós que vão se formando de laços familiares entre encarnações. Então vamos destrinchar essa sua pergunta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A constelação familiar trabalha sim com os nós que estão, nós, viu gente, nós é nó, não é laço, é nó, que estão no nosso sistema familiar. Muito bem, trabalha com isso. Mas como é algo científico, como é que eu vou dizer assim, olha, você está passando por esta situação porque você fez igualzinho a sua tataravó. Aliás, você era sua tataravó lá numa vida passada, você causou, você fez isso, fez aquilo outro, hoje você está colhendo. Como? Baseado no que eu posso falar isso? Não posso, não é assim. E isso também não tem importância nenhuma, né? Porque caso uma situação hipotética dessa seja verdadeira, o que eu vou criar em você? Uma culpa enorme, sabe? Vai abalar suas estruturas emocionais, você vai ficar pior do que você já estava. E não é essa a finalidade. Nós que somos espíritas, nós sabemos que santos não fomos. Porque se santos fôssemos, não estaríamos mais aqui, tá certo? Cada um de nós tem o seu grau de ressarcimento a ser cumprido, não é verdade? Seja ele qual for, e a misericórdia divina, ela atua de uma maneira que é tudo bem devagarzinho, né? Porque senão talvez a gente nem conseguiria dar conta de tudo. Mas se eu disser para você, olha, você está vendo aqui esta situação aqui é dessa sua antepassada. Isso aconteceu com ela, assim, assim, assim. Você está pronta para olhar para isso sem julgamento? E você vai me dizer, eu tô, sabe? Porque naquela época as coisas eram assim, talvez ela nem tivesse a consciência do que ela estava fazendo. Né? Porque a gente só trabalha com os recursos que tem, não é? Então, vamos harmonizar isto, trazendo as palavras de cura, sabe? Eu vejo você, porque normalmente é uma pessoa, é um ser, que não está aqui, né, para falar que é uma pessoa, é um ser, quando eu falo ser, é um ser divino, que está em algum lugar, sofrendo ainda, por ter sido excluída pelas consequências do que causou.
E aí você vai se harmonizar com este ser. E tudo vai se resolvendo, sabe? Não é mágica, é consciência. Porque tudo quando quando vem para o nível da consciência, é que é trabalhado. Porque como que você vai trabalhar uma coisa que você não sabe? Então, é assim que funciona. Então, não temos nas constelações esta colocação de que é algo da vida passada que você está passando agora. Aí, se você me perguntar, existe constelação de vida passada? Existe, gente. Existe sim. E é maravilhoso. Não é algo, se você chegar para mim e falar assim, olha, Ednei, eu quero marcar um horário com você para fazer uma constelação da minha vida passada. Vou falar para você, nossa, que maravilha que é a sua vida atual, né? Porque com tanto problema você quer fuçar na vida passada, você não quer nem resolver os dessa vida, né? Então, isso é o que não existe. Isso é impossível. Isso não se faz. Um profissional correto não faz uma coisa dessa. Mas, em muitas situações, você abre uma constelação e ela se desmembra, assim, ela desdobra. E ficam duas situações exatamente iguais, com os mesmos personagens, com a mesma situação. Aí você fala, nossa, isso já foi vivido e não foi resolvido e agora está se desdobrando nesta dimensão. Se repetindo. Nesta dimensão, exatamente. Entendeu? Entendi. E como você enxerga a relação entre as ordens do amor, descrita por Bert Hellinger, e as leis espirituais trazidas na doutrina espírita pelo Allan Kardec? Você enxerga uma relação entre... Eu acho essa pergunta muito interessante e muito pertinente. Quando eu conheci o trabalho do Bert, eu já conhecia. A gente nunca conhece, né? Eu já tinha tido uma introdução no trabalho do Kardec. Então, como que funciona? As leis do amor que o Bert nos traz, ele nos trouxe a lei do pertencimento. Na lei do pertencimento, todos pertencem ao seu sistema familiar. E quando eu digo todos, são todos mesmo, sabe? Inclusive os que não nasceram. Inclusive aqueles que foram abortados ou aqueles que não puderam ficar por algum motivo. Os alcoólatras do sistema pertencem, os assassinos também, os doentes mentais também. Todos pertencem. Aquela pessoa que trabalhou na sua casa por muitos anos, ela também pertence. Hoje a gente já sabe que até os animais de estimação também pertencem ao seu sistema familiar, sabe? E neste pertencimento é você não excluir ninguém, é você dar um lugar para todo mundo. E no que Kardec nos traz, em momento algum se exclui alguém, não é? A exclusão não faz parte do kardecismo, de jeito nenhum, nem o julgamento. Aí a outra das leis que o Bert nos trouxe é a lei do equilíbrio. O que vem a ser a lei do equilíbrio? É a lei do dar e receber. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que recebemos. Então, por exemplo, hoje eu sou muito grata de estar aqui com vocês, podendo fazer esse trabalho, né? E é tudo uma questão de dar e receber. A sua mãe, ela te deu a vida e ela deu muito mais para você e continua dando. E como é que você vai
dá a contrapartida para sua mãe. Sendo uma filha amorosa, uma filha presente, uma filha carinhosa com a sua mãe, não julgando as atitudes da sua mãe, porque você não sabe o que foi que ela viveu, né? Então, a lei do dar e receber é isso. E essa lei, ela tem sido muito mal aplicada nos dias de hoje, com essa nova geração. Sabe, estamos tendo sérios problemas com esta geração atual que acha que só tem direitos. Eles não têm deveres de nada. E isso causa um emaranhamento muito grande. E estes são os nós que ficarão para o futuro. Certo? Uhum. Então eu falei do pertencimento, do equilíbrio e vamos falar da outra lei que é a hierarquia. A hierarquia, ela nos traz que aquele que veio primeiro é sempre maior do que o que veio depois. O que vem muito de acordo com honrar pai e mãe. Seu pai, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, é seu pai e sua mãe. Eles são os grandes. Você vai ser sempre os pequenos, vai ser sempre o pequeno, né? Muitas pessoas têm vergonha do pai e da mãe, porque não puderam estudar, não tiveram acesso a uma educação mais refinada, né? Mas ele se esquece que por conta disso foi que ele teve tudo que ele teve e chegou onde chegou. Então, a hierarquia é assim, eu honro meu pai e minha mãe do jeito que eles são. Uhum. E essa questão que você trouxe da questão do sistema familiar, a gente muitas vezes vê famílias em que pai e mãe não permanecem juntos após o nascimento dos filhos e entram outras figuras maternas e paternas, né? Então, essas pessoas que convivem com essas crianças, né, crescem junto e tudo, também passam a fazer parte do sistema familiar daquela pessoa. Exatamente, passam a fazer parte. O pai, ele nunca vai deixar de ser o pai. Não tem essa de, ai, ele está criando meu filho, ele que é o pai dele. Não, senhora. Ele está ocupando um lugar por estar com você, mas o pai dessa criança é outra pessoa. E se este pai for excluído, essa criança terá sérios problemas no futuro, porque ele não vai para a vida. Aquele que não tem a força do pai não vai para a vida. É aquele que faz um monte de curso de faculdade e não dá certo em nenhum, não consegue arrumar um emprego e ser bem-sucedido, sabe? Ele não tem a força de ir para a vida, que é a força que o pai dá para os seus filhos. Independente de questão financeira, questão de educação que ele teve, não tem nada a ver com isso, isso é energético. Então, todos fazem parte, só que cada um no seu lugar. Então, aquela mulher, ela tinha 2 filhos. Aí ela se casou com um homem que também tinha 2, tá certo? Então, o que acontece ali? Esses 2 filhos dela são filhos dela com aquele pai, com aquele homem. Este homem, o ideal é que vivam harmonicamente, cada um cumprindo o seu papel, mas ele não é o pai das crianças, ele é o marido da mãe, que é um papel muito diferente. Entendeu? Mas todos pertencem. Entendi. E a constelação familiar, você enxerga que ela pode ser uma ferramenta dentro do processo de reforma íntima que o Kardec propõe? Então, somos seres em eterna evolução, não é? A constelação, ela é sem dúvida nenhuma uma ferramenta incrível para a sua melhora como ser humano, como pessoa, né? Mas
a sua reforma íntima, ela depende muito mais do seu trabalho com você mesma. Porque quando você deixa de julgar, quando você passa a dar menos valor para as crenças familiares e passa a entender isso de outra forma, quando você tem uma outra situação relacional, os coaches adoram esse termo, né, de relacional. E é verdade, porque você tem que se relacionar bem primeiro com você mesmo, né? É com você mesmo, que é o que a reforma íntima nos traz, não é? É eu me conhecer. Gente, eu falo que nós somos assim um armário bem grande, sabe? Mas bem grande, cheio de gaveta, assim. E cada gaveta dessas, Nossa Senhora, tem cobras e lagartos. Então, cada uma que você abre, você tem que trabalhar a situação que está ali. E não é isso que é a reforma? É isso. E quando você constela, você acaba trabalhando a dor de uma dessas gavetinhas. Então, uma coisa leva a outra. Acho que só não dá para esquecer que a constelação, ela vai trabalhar o sistema e não somente a você. Vai refletir em você, mas vai trabalhar o sistema. Mas isso não exclui a responsabilidade de cada um de trabalhar a si próprio, né? Exatamente. Acho que essa que é a ideia, né? E tem pessoas que vão para a constelação e aí quando você começa a conversar, a pessoa fala assim, eu falo assim, o que é que te trouxe, né, para este trabalho? A pessoa fala assim, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, entendeu? A minha tia insistiu tanto e me trouxe aqui. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que é isso, né? Então, você está disposto? Aí entra todo aquele ritual. Você está disposto a olhar para isso, aquilo? A pessoa, às vezes, não sabe nem o que está fazendo numa constelação, gente. Então, se ela está aberta para receber tudo aquilo, porque de onde vem a dor sistêmica, onde estão os nós, de onde vem a dor, também vem a cura, porque vem a força. Então, se essa pessoa está aberta e está pronta para receber tudo isso, ela recebe assim maravilhosamente. Mas vamos supor que ela não esteja. Então, vai demorar algum tempo para ela poder colocar aquilo no coração. O que não significa que isso não foi trabalhado lá atrás. Sabe? Então, é por isso que todo mundo fala, a constelação é quântica. Ela abre dimensões que é onde nós trabalhamos as dores. Existe cura? A cura é uma palavra muito forte, né, para a gente usar. Eu falo que sempre existe cura sistêmica, que no sistema familiar houve um benefício tal que aquela dor pôde ser amainada. Mas eu não posso dizer curou aquilo ali, porque desdobra para muitas outras coisas, como nós já conversamos anteriormente. Sim. E você falou da questão de honrar pai e mãe. A constelação traz bastante essa questão da aceitação e do perdão de pai e mãe por conta dessa questão da hierarquia, né? E como você vê que esse perdão, o benefício que ele traz no sentido do espiritismo que fala que a gente sempre tem que dar o perdão. Vamos lá. Foi muito bom você falar na aceitação, porque eu estava falando das leis sistêmicas e no último livro do Bert, que é um livro sensacional, ele nos traz claramente a última lei do amor, que é a lei da aceitação.
E como é isso, né? É você ser um cordeirinho e aceitar tudo? Não. É justamente aceitar as coisas como elas aconteceram, porque não tem como mudar isso. Como é que você vai falar para uma mãe que perdeu um filho numa bala perdida, num acidente, sei lá, numa situação tão dolorosa, como é que você vai falar para essa mãe? Ah, aceite, né? É assim mesmo. Gente, não é, tem dores que são tão profundas que elas precisam de um caminho muito lento e muito espiritual no âmbito das dimensões mesmo, para que essa pessoa possa aceitar esta perda. E aí é assim, né? Como é que ela vai entender isso? Ela vai entender que a morte não é o fim. Então, a morte não é uma perda. Um estado momentâneo, onde aquele ser que eu amo tanto não está aqui, mas está vivendo em outra dimensão, não é? Então tem que ter uma explicação, tem que ter um caminho mais lógico para que esta pessoa possa entrar neste caminho espiritual e sofrer menos, tá certo? Uhum. Isto é aceitar as situações. Agora, quanto ao perdão, como espíritas, nós somos muito cobrados quanto ao perdão. E isso é algo que para mim sempre foi muito difícil. Não que eu tivesse muita gente para perdoar, entendeu? Graças a Deus não. Mas sempre tem, né? E a situação é doída. E aí o Bert foi sensacional, ele me libertou disso de um jeito que eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele traz a seguinte explicação, ninguém perdoa ninguém. Quem perdoa é Deus. Eu sou muito pequena para isso. Eu posso compreender por que aquilo aconteceu. Por que aquela criatura me causou algo tão doloroso. E como é que eu posso entender? Quando eu entendo, quando eu vejo aquela pessoa, não sozinha, mas num contexto sistêmico. Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma família sofrida, ela tem uma história difícil. Então, tudo que ela viveu culminou naquele ponto, sabe? Quando eu compreendo isso, eu me liberto. E aquela fala de cura que você coloca, eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Quando isso é liberado de verdade, é uma coisa que a gente cresce por dentro, sabe? Eu acho que isso é muito mais valoroso do que eu falar eu te perdoo. Porque o Bert, ele dizia assim, quando há um conflito e você me fez algo muito ruim, mas nossa, eu sou ótima, né? Sou muito melhor que você. Então eu chego para você, eu te perdoo. Como é que fica essa situação? Né? Fica assim, ó, eu que dei o perdão fico lá em cima e ela que fez a coisa errada fica aqui embaixo. E isso não existe, gente. Nós somos todos iguais, em momentos diferentes da nossa vida. Então, o perdão, como ele é amplamente divulgado, é difícil da gente aceitar quando já se tem essa compreensão das ordens do amor, né? Eu posso compreender. Agora, falar, eu perdoo, eu não consigo mais falar isso, porque, sabe, eu estou numa fase de entendimento da harmonização desse jeito, que eu não consigo mais me colocar como a superior que perdoa a todos, não, sabe? Mas compreende. Sim, compreensão. Não é para isso que a gente está aqui? Para se harmonizar, para aprender, para poder sair dessa vida melhor do que chegou, né? Uhum. Então é bem isso,
E assim, no processo, né, durante o trabalho da constelação, pode ocorrer influências espirituais, mentores espirituais, espíritos familiares que aparecem ali? Então, essa pergunta é muito interessante, né? Porque as pessoas confundem muito o trabalho mediúnico com o trabalho energético de constelação. E eu posso te dizer que é completamente diferente, porque eu atuo nas duas, né, tarefas. Quando você está num trabalho de constelação, a premissa básica é mente vazia. E a gente sabe que mente vazia é um treino, né? É difícil. A gente está sempre a mil, né? Sempre pensando. Então, só na mente vazia, você como representante de alguém, consegue receber as informações do campo mórfico daquele cliente. Entendeu? Normalmente, estas informações só chegam até você porque existe uma ressonância da sua dor com a dor daquele cliente, ok? Então, é aquilo que está no etéreo, é aquilo que está no campo. Como médium, não. Como médium, quando o médium está fazendo uma psicografia, ou quando ele está sendo utilizado para dar a palavra de um ser espiritual, de um ser desencarnado, o ser desencarnado ele pode estar próximo ou não, a gente sabe disso, né? Mas é diferente, entende? É algo pessoal, é o ser espiritual que está aqui ditando e eu tô lá psicografando. Então, é diferente, é algo direto. E a informação do campo mórfico, não. Ela é sutil e ela é energética só. Entende? Entendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um exemplo que eu uso até nas aulas, porque eu gosto muito, que é assim, quem foi que fez o avião? Quem foi que colocou o avião para voar? Os brasileiros dizem que foi Santos Dumont. Exato. Os americanos dizem que foram os irmãos, eu não lembro o nome deles, mas Então, aí eu adoro, eu acho que foi o Santos Dumont também, entendeu? Cada um puxa a sardinha pro seu lado, não é? O que aconteceu ali? Tanto o Santos Dumont com a sua equipe, porque ele não estava sozinho, como os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, eles estavam com a mente aberta, eles estavam com a mente vazia. E eles receberam a mesma informação no mesmo tempo, porque essa informação estava no campo mórfico maior. Então eles receberam essa informação e cada um atuou onde estava. Por que o meu bisavô não recebeu essa informação aqui no Brasil? Porque ele não estava com a mente aberta para isso, essa não era a vibe dele, ele não estava vinculado a isso, né? Não quer dizer que houve um ser desencarnado que foi lá e falou, olha, faça assim, assim, assim. Entende? Então, existe uma diferença sim. Quem foi o primeiro, eu deixo para que a humanidade julgue, né? Quem sabe um dia nós vamos ter essa resposta, mas é diferente, não é a mesma coisa. E se como eu tenho um grupo de trabalho voluntário num centro espírita, eu já tive muito problema com pessoas da casa que são médiuns e que participaram da constelação e que utilizaram da mediunidade para canalizar algo que não era pertinente ao trabalho, né? Nós sabemos que nem todos os médiuns são tão, né, ali educadinhos na educação mediúnica e que acabam até para querer ajudar, sabe? Mas aí o facilitador tem que trocar essa pessoa,
Tem que tirar essa pessoa da constelação e colocar um outro representante, porque aquilo não é pertinente ao trabalho. Né? Então, existe um risco, digamos, espiritual, quando você coloca a mediunidade ali, talvez sem o preparo moral, sem o discernimento do conhecimento, o discernimento do que é a constelação. Então, a gente sabe que os profissionais, existe todo tipo de profissional em todos os trabalhos, não é verdade? Agora, qual é a formação desse profissional? Né? Como é que ele, o que ele estudou para ele chegar a ser um facilitador? Como é que ele desenvolveu todas essas leis dentro dele? Como é que ele trabalha com tudo isso? Porque nenhum de nós está totalmente pronto. Nós estamos sempre necessitando também ser constelados, porque vira e mexe, tem uma situação ali que pega você na curva. Então, todos precisam, a mesma coisa que o psicólogo, ele também tem aquele com quem ele faz o seu trabalho, não é? E existe todo tipo de profissional. Tem aqueles que gostam de espetáculo e que fazem de uma constelação um show. Eu sou totalmente avessa a isso, né? Até nós falávamos antes de começar que antigamente todo mundo falava numa constelação. Nas novas constelações tem isso de muito bom, porque só fala o cliente. E uma ou outra fala é dada pelo representante quando solicitado. Mas tudo dentro da emoção e sensação. O que o representante acha não me interessa. O que eu acho, não sei, ele acha o que ele quiser, mas ali ele é um representante, sabe? Então, existe profissionais de todo tipo. Isso que a gente tem que levar em conta. E existe também muitos tipos de constelação, gente, sabe? Não esse termo, inclusive, ele já existia muito antes, né? Então, as constelações familiares que o Bert desenvolveu são essas que nós trabalhamos. As demais eu não posso julgar, porque eu também não conheço. Eu sei que existe, mas eu não conheço. E onde eu trabalho, mesmo que a pessoa seja médium, ela não tem o direito de expor o cliente, não é? Porque pense, você trabalha com todo tipo de dor, de sofrimento, pessoas que foram extremamente abusadas em todos os sentidos. Então, essas pessoas, elas precisam ser preservadas. O que eu preciso, se ela me fala, ok. Se ela não me fala e o campo está mostrando, eu posso perguntar para ela. Mas eu não posso expor essa pessoa, porque isso vira esses shows de horrores que tem por aí, e não é esse o tipo de trabalho que eu gosto e que eu faço. E essas, para a gente entender mesmo como acontece, quando alguém procura você para fazer uma constelação, primeiro tem uma conversa diretamente com você antes de partir efetivamente para o trabalho em grupo, por exemplo? Então, antigamente era assim. Quando as constelações começaram, quando eu comecei a trabalhar, era assim, eu fazia uma espécie de entrevista. Isso, com a pessoa. E a gente acabou, com o passar do tempo, observando que isso é absolutamente desnecessário. Porque o que você vai me trazer de informação é o que você já sabe. E você não foi lá para ver o que você já sabe. Você foi lá para ver, para ter uma noção do que o campo traz que você não conhece.
né? Então, hoje não tem mais. Então, eu vou constelar você, eu vou falar para você qual é a sua questão. E você vai falar assim, olha, eu vim aqui porque eu não me relaciono bem com a minha mãe e isso está me doendo muito. A gente pode olhar para isso? Eu falo, podemos. Bastou. Você fala mais nada. Nada. E a gente vai trabalhar com respeito, sabe? Com muita calma, e você vai entender. E quando é com um grupo é interessante, porque tem gente que fala assim, eu não entendi nada dessa constelação. Eu falo, que ótimo que você não entendeu nada, porque não era sua mesmo, né? É dela. Quem tem que entender é ela. Então, é bem assim que funciona. E de que forma você enxerga, você que é uma facilitadora de constelação e também é espírita, esse conceito de reencarnação, né? Essa lei que o espiritismo traz da reencarnação, isso traz algum benefício e uma vantagem para você quando você está analisando essa cadeia familiar, por exemplo? Não. Como espírita, eu acredito na reencarnação. Não só acredito que ela existe, como eu entendo dos benefícios que nós desfrutamos da reencarnação para a nossa própria evolução, né? Mas na constelação não, porque na constelação eu estou vendo o sofrimento daquela minha antepassada e eu fico tão assim envolvida naquela dor, sabe? E dou as palavras de cura para ela e faço tudo para harmonizar aquilo dela com ela mesma, que olha, naquela época você não tinha outra alternativa, né? Por exemplo, os meus antepassados todos vieram da Itália. Então, puxa vida, né? Que situação difícil. Largar uma terra destruída pela guerra, largar o seu povo. E eu tenho assim, eu conheci meus bisavós, graças a Deus. Conheci a minha bisavó, o marido dela, o meu outro bisavô, do outro lado. E eu tenho, menino, um orgulho dessas pessoas, sabe? Porque para mim é como se o meu peito ficasse maior quando eu penso em como eles foram grandiosos. De sair de um lugar que era tudo que eles conheciam e se aventurar no mar, num navio, para ir para um lugar que eles nem sabiam onde ficava, que era 30 dias, sei lá quantos dias nessa travessia, com toda a diversidade que eles passariam, para chegar num lugar onde eles não falavam o idioma, não sabiam o que iam encontrar. Então eu penso, eu falo, nossa, vocês são grandes demais. Eu não sei se hoje eu teria coragem de fazer o que vocês fizeram. Então, como é que eu posso julgar seres desta grandiosidade? Não é? Aí você vai falar, mas eles não tinham outra alternativa, eles estavam passando fome lá. Ué, e eles iam saber o que eles iam encontrar do outro lado do mundo? Então, quando a gente tem essa consciência, tudo fica mais fácil. E tem uma situação da constelação que é muito interessante, que é você ter a força do seu pai e da sua mãe. Quando você estiver numa situação, seja ela qual for de dificuldade, você se centra, visualiza sua mãe aqui atrás de você, o seu pai, estejam eles onde eles estiverem. E sinta como flui uma força para você, sabe? É algo que você passa a enfrentar as situações da vida com muito mais coragem.
porque é de lá que vem a força. Não existe força maior do que aquela que você recebe do seu pai e da sua mãe. É a força da vida, né? É a força da vida. E aí entra a gratidão, né? A gratidão pela vida como ela é. E a constelação de tudo isso que você falou, né? Dessa questão de você tratar não o perdão, mas a reconciliação, né? E pensando que o Espiritismo ele fala muito sobre a reconciliação de almas. A constelação você vê como um instrumento, tá? Que auxilia e que eleva, ajuda essa reconciliação de almas? Muito, muito. Porque são muitas as ferramentas, né, que nós temos à nossa disposição hoje para trabalhar essas questões. Tem gente que faz hipnose, não é? E vai lá atrás resolver aquela situação e tal. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade maravilhosa que mudou minha vida de conhecer Brian Weiss. Brian Weiss é aquele psiquiatra americano que trabalha com vidas passadas, tem inúmeros livros, e quando ele lançou o livro Os Espelhos do Tempo, ele veio no Brasil. E nós participamos de um workshop dele. Gente, foi sensacional, porque tem pessoas que têm o dom, aquelas pessoas elas são diferenciadas, né? Aquele homem, ele conseguiu fazer uma regressão com as 450 pessoas que estavam no auditório ao mesmo tempo. Então, aquilo eu falei, gente, o negócio é louco. Então, você tem a prova, porque é você que está vendo. Você não está criando nada, você está vendo aquilo acontecer e a sua colega que está do seu lado fazendo o trabalho com você está vendo a mesma coisa. Então, é incrível, é incrível. Em tudo faz parte, tudo isso que nós estamos falando, faz parte do todo. Entende? Quando a gente ouve assim, somos todos um, né? Somos todos um, só que cada um vivendo ainda numa dimensão diferente do outro. A hora que nós conseguirmos entender que somos todos filhos do mesmo Pai e que estamos todos a caminho e a serviço, a Terra muda de frequência de vez. Foi uma mensagem final muito, muito legal, Edneia, assim, essa questão do todo, né? E somos todos feitos da mesma coisa também, né? Todos temos a mesma origem, não é? E o que a gente tem visto hoje, né? A Terra tem passado por muitas transformações. Será que a gente está se dando conta dessas transformações? Então nós tivemos aí uma epidemia que devastou o planeta, não é? Quanta dor, quanto sofrimento em todos os países, todos sofreram do mesmo jeito, todos perderam do mesmo jeito. E aí o que a gente pensava? Puxa vida, né? Agora as coisas serão diferentes. As pessoas, elas vão ter mais conhecimento de que algo tão pequeno pode atingir a humanidade inteira. E foi isso que a gente teve? Não foi. As pessoas estão cada vez mais difíceis nos seus relacionamentos. Parece que hoje as pessoas elas só querem ter razão. Ninguém que mais quer ser feliz, todo mundo só quer ter razão. Ai, é tão melhor ser feliz do que ter razão, né? É muito melhor, né? E eu ouvi, antes da gente encerrar, né? Eu queria dizer que
Há uns anos atrás, eu falo muito antigamente, né? Eu sou velha mesmo. Mas há uns anos atrás tinha uma pessoa na Rádio Boa Nova e ela trouxe o seguinte conceito, que constelação economiza encarnações. Menina, eu adorei esse negócio. Constelação economiza encarnações. Mas de que maneira, né? Para que eu preciso reencarnar de novo para, sabe, dar esse trabalho todo para a espiritualidade, para reencarnar de novo, para resolver aquilo que ficou parado porque eu fui teimosa, porque eu fui arrogante, porque, né? Se eu posso trabalhar essa questão, porque você não sabe onde é que você está vinculado, em qual dor que você está presa. Às vezes você faz uma constelação que resolve algo tão profundo na sua vida que você pode sim não precisar mais harmonizar aquilo com uma outra vida, não é? É, muito legal mesmo. Nós agradecemos muito, Edneia, foi um papo muito legal. Que bom. Um conhecimento, espero que vocês aproveitem também. Se vocês gostaram, deixe seu like, siga o canal para mais entrevistas como essa. Muito obrigada. Eu vou deixar meu telefone, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar que eu respondo. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer questão, na legenda também vai estar aí o contato da Edneia para vocês conhecerem, quiserem aprofundar mais, conhecer melhor as constelações familiares. Tchau, até mais. Tchau, bem, tchau.